A classe S40 foi o grande destaque da temporada 2011 da Mitsubishi Sailing Cup, reunindo os melhores velejadores da América do Sul no mais disputado evento de vela oceânica dos últimos tempos. Essa ideia nasceu na Argentina e nós tivemos a felicidade do Eduardo Souza Ramos ter gostado muito dessa ideia e ele trouxe alguns barcos para o Brasil. O projetista pensou só em velocidade, então os barcos são extremamente rápidos comparado com a flotilha que nós tínhamos aqui no Brasil e ainda temos, não dá nem para comparar. A gente larga e chega 1 hora, 2 horas na frente do pessoal. Os veleiros S40 são ágeis, utilizam alta tecnologia em sua construção para que fiquem leves e sejam ainda mais velozes. Você está vendo o barco do lado, você está vendo se ele está andando mais ou não, então é uma coisa muito mais legal, que é só você olhar para o lado e ver se seu inimigo está andando, porque ele está ali. Aqui não importa o proprietário ou o patrocínio ter muito dinheiro, porque ele tem um limite de velas por ano. Aqui no momento, aqui a gente está velejando com 7 velas, seriam 3 spinnakers, 3 genoas e uma vela mestra. E isso faz com que fique mais competitivo. A gente tem que preservar essas velas, são ouro, né? A vela, na verdade, é a alma do barco. Nós estamos dentro da cabine do S40 e quando a gente vê de fora um barco, Serginho, a gente costuma ver, às vezes, uma cama, alguns itens de apoio, comidas. E aqui, por ser um barco de competição, não tem nada, a não ser algumas velas e alguns tripulantes. Na verdade, como eu já até mencionei anteriormente, barco de regata não tem luxo, né? É bem espartano. Como vocês podem observar, é praticamente um tubo. Nós não temos direito a nada, não tem cama, não tem armário, não tem, vamos dizer, não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem nada. É um tubo de fibra, onde você tem alguns compartimentos para guardar vela, que é o caso aqui. Aqui a gente tem várias velas aqui na proa. Como possui um único desenho, o que mais importa na hora das provas é a habilidade da tripulação. Quantas pessoas são necessárias para pôr na água o S40 e fazer essa máquina dos mares velejar? Na verdade, é um limite de quilos, né? A classe diz que o limite de tripulação são 770 quilos. Você poderia velejar com 9 tripulantes um pouco mais fortes, mais pesados. Nós optamos por velejar com 10 tripulantes, que a gente tem 2 mãos a mais para trabalhar, a gente achou que é uma configuração legal para nós. Eu sou Eduardo Souza Ramos, eu sou, vulgarmente falando, o motorista do barco, eu sou o timoneiro do barco. Meu nome é Gustavo Thyssen, eu sou responsável por ajudar o trimmer, que é o Rodrigo Duarte, nas manobras e ajudar a tripulação também no posicionamento no barco em relação ao peso. Meu nome é Rodrigo Duarte, eu sou trimmer da genoa e do balão, ou seja, regula as velas, né, da proa, da genoa e o balão. Meu nome é Henrique Dias, eu faço a parte das adriças ali, ajudo a levantar o balão, levantar a genoa, que é a vela de proa. Meu nome é Felipe Brito, sou o segundo proeiro aqui do barco. Minha função é colocar as velas para cima. Meu nome é Sérgio Rocha, eu sou o skipper do veleiro Pajero. A minha função é manter o barco 100% pronto para as regatas. O conceito de competição monotipo aliado ao alto nível técnico das equipes tornam a S40 uma classe muito especial. Toda essa inovação trazida pela classe S40 resulta em competições equilibradas, com regatas disputadas palmo a palmo e decididas a poucos metros do fim, como aconteceu nas temporadas 2010 e 2011 da Mitsubishi Sailing Cup. E o ano que vem já está confirmada a 3ª temporada da Mitsubishi Sailing Cup. E você verá tudo aqui no MIT TV. Na verdade, eu só tenho uma palavra: foi um sucesso. A busca por desafios, conhecimentos e descobertas sempre foi um dos motores da história da humanidade. Ao longo dos tempos, as pessoas romperam medos, preconceitos, barreiras naturais, abdicando de conforto, mudando hábitos e compromissos para conhecer o novo.
Esse é o espírito da Expedição Conectando, idealizada por Ângelo Corso. A expedição partiu, né, com essa filosofia, né, de visitar as origens, né, de tudo. Então a gente partiu aí visitando, né, o homem do campo, o caboclo, o ribeirinho, o indígena, o produtor rural, e assim a gente foi entendendo como as coisas, né, estão hoje e da onde elas saíram. Então por isso a gente escolheu esse termo aí, conectando. Só passa caminhão e carro 4x4. Achei um pedacinho de sombra aqui, vou parar. Conectando é um termo que a gente está toda hora falando aqui nas grandes cidades, né? E ao mesmo tempo a gente está totalmente desconectado às nossas origens, né? À natureza, né? E tudo que a gente evoluiu. Então a ideia de pôr o nome Conectando, né, na expedição é justamente chamar a atenção um pouquinho das pessoas que elas precisam se conectar mais com a natureza, com o real, do que com o mundo virtual. A molecada se divertindo no caiaque. O bacana de tudo é que é sempre um atrativo, né? E a molecada se diverte. E eu fico feliz da vida em poder, nesses lugares tão distantes, proporcionar um pouquinho de alegria para eles. Só na Amazônia eu fiquei quase 11 meses, né? A gente pedalou do Rio de Janeiro até a Amazônia, foram quase 7.500 quilômetros. A gente surfou a Pororoca lá em São Domingos do Capim, eu fiz a travessia do Rio São Francisco a nado, eu remei pelos principais rios da Amazônia, e uma coisa assim muito interessante ao longo da viagem que a gente acabou descobrindo é que eu tinha sido o primeiro maluco a subir o Rio Amazonas contra a correnteza remando. Apaixonado por esporte e natureza, Ângelo Corso entrou na reta final da Expedição Conectando. O objetivo agora é chegar ao Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil. E agora a gente vai fazer mais essa jornada aí, subir no Rio Negro, né, vai dar aproximadamente 1.100 quilômetros remando, depois a gente sobe o Pico da Neblina, que deve dar umas 2 semanas de caminhada, e depois a gente retorna velejando, mais os 1.100 quilômetros também. Estou aqui, no meio de uma comitiva. Quantos bois vocês estão carregando aí? 1.654. E quanto falta para você terminar a sua expedição? Na verdade eu digo que não vai terminar nunca, cara. Essa jornada sem fim, em busca de descobertas e conexão com a natureza, mostra todo o espírito radical deste aventureiro. Ser 4x4 é não ter medo de lama, é não ter medo de poeira, é não ter medo de chuva, é não ter medo de desconforto e estar disposto a encarar isso. Essa é a filosofia 4x4. Assim eu me despeço e nos falamos mais tarde. Tchau, tchau. Ele acabou de completar 26 anos e conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. O triatleta Reinaldo Colucci também deve representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, no ano que vem, em Londres. Em 2012, ele comemora 10 anos de carreira profissional no triatlo. E hoje conversa com o MIT TV. É o nosso desbravador 4x4. O MIT TV está na zona sul da cidade de São Paulo e veio encontrar o protagonista do desbravador 4x4 de hoje, Reinaldo Colucci. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos você ter cedido o seu horário aí tão corrido, ainda mais para um atleta que acabou de voltar de um grande campeonato com um grande título, que são os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México, e com uma medalha de ouro. Parabéns, Reinaldo. Puxa, obrigado. Foi, sem dúvida, a maior conquista da minha carreira até hoje. Acho que foi um grande feito não só para mim, mas para o triatlon brasileiro, que conseguiu também a medalha no feminino, tornando-se assim a edição dos Jogos Pan-Americanos mais vitoriosa do triatlon. O triatlon, ele é dividido em 3 modalidades, certo? Corrida, natação e pedalar, e bike. Para quem vê de fora, a gente acha que o atleta, na realidade, ele tem que ser bom nas 3 modalidades. Mas tem alguma que é mais difícil, que requer um esforço maior? Hoje o triatlon está muito equilibrado. Essa vai ser a 4ª edição que o triatlon está participando de uma Olimpíada. Ele estreou em Sydney em 2000. Naquela época, você ainda podia se dar ao luxo de não ser completo nas 3 modalidades. Hoje já não dá. Se você perde 15, 30 segundos em alguma das 3 modalidades, já prejudica a sua prova toda. Então, acho que essa é a tendência de todos os esportes, e o triatlon é diferente. Cada vez mais
chegar num alto nível onde está todo mundo igual. Eu me dou melhor na bicicleta. Eu acho que das 3 modalidades é a que menos estressa, porque você está mais ao ar livre, você está curtindo a paisagem, você está vendo coisas diferentes. Então, mesmo os treinos sendo mais longos, durando mais na bicicleta, no ciclismo, é os que eu me sinto mais à vontade. Que época que o atleta descansa? Porque antes do título treina muito, depois tem que continuar treinando para um próximo. E as férias, cadê? Eu me dei o luxo de descansar um pouquinho depois do PAN. Eu fiquei 3 dias lá. A minha prova foi em Porto Vallarta, numa subsede de Guadalajara. Então eu fiquei 3 dias na praia curtindo com a minha esposa. Aí agora eu voltei para o Brasil, eu estou numa parte mais leve do treinamento, porque não tenho competições importantes até abril do ano que vem. Então agora é uma fase de recuperar o corpo para realmente conseguir o pico da forma física em Londres, que vai ser em agosto do ano que vem. Por falar em Londres, está chegando, mas a vaga ainda não é sua. E o que faz você estar próximo ou não dessa vaga? A vaga, na verdade, apesar dela ter sido aberta no meu nome, ela pertence ao país. Então, a Confederação Brasileira estabeleceu uns critérios internos para decidir quem estará representando essa vaga. Se a Olimpíada fosse amanhã, essa vaga seria minha. No entanto, existem 3 provas o ano que vem, que se algum brasileiro fizer um top 5 em alguma dessas provas, ele poderia estar roubando a minha vaga se o Brasil não abrisse mais nenhuma vaga. Mas eu acho que isso seria uma coincidência de muitos fatos, então eu já me considero pré-classificado para Londres. E quais são as competições mais importantes, mundialmente falando, para um triatleta? Hoje, o Campeonato Mundial de Triatlon ele é dividido parecido com a Fórmula 1. São várias etapas no mundo que você soma pontos e aí se tem o campeão mundial. Não é mais apenas um evento único. Você percorre o mundo, então, competindo? Nossa, demais. Eu já estou com 3 passaportes, não consigo esperar o passaporte vencer, que tanto carimbo, então já tenho que ir sempre trocando o passaporte antes da validade. Já que você tem 3 passaportes e muitas viagens no seu currículo, que viagem bacana você indica pra gente? Em 2006 eu tive a oportunidade de competir em Phuket, na Tailândia, e é um lugar muito legal, praias paradisíacas, o setor hoteleiro muito bacana, então é um lugar que eu indico, um lugar que eu pretendo voltar um dia, então Phuket, na Tailândia. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter conversado com a gente, parabenizá-lo, porque você trouxe um título muito importante para o Brasil e é um super atleta representando aí não só no Pan-Americano, mas em diversos campeonatos. Então, para você, o que é ser 4x4? Eu acho que ser 4x4, então, é você conquistar uma meta que muitas pessoas acham impossível, mas que você vai lá e prova o contrário por causa do seu talento, da sua dedicação. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente te espera daqui a 2 semanas com o MIT TV inédito aqui no Band Esportes. E não se esqueçam de curtir o Mundo MIT no Facebook e no Twitter. E quem quiser participar do MIT TV é só mandar um recadinho pra gente contando a sua aventura 4x4. É isso aí. A gente quer saber quem tem o estilo Mitsubishi de viver. Até a próxima. Tchau.